Oi, tudo bem? Que satisfação estar com você de novo, aqui no Eu e Você, programa produzido pelo Núcleo de Comunicação do Centro Universitário do Norte de São Paulo ao Norte, aqui em São José do Rio Preto. Programa que é exibido na TV Rio Preto e nas plataformas digitais. E é um grande prazer estar com você hoje aqui novamente. A gente fala um pouco a respeito da espiritualidade, que ela é tão importante hoje em dia, a prática dela, como a gente coloca em prática toda a nossa crença. São várias crenças, vários cultos e várias crenças que acontecem no mundo todo. E o quanto o exercício da espiritualidade pode mudar a rota de vida de uma pessoa. Isso é extremamente significativo, porque tem a ver também com como você se insere no mundo enquanto pessoa. E o exercício dessa espiritualidade, ela vai levar você para caminhos que muitas vezes você não está preparado e acaba se preparando ao longo da vida para lidar com algumas situações. Hoje, nós estamos tendo o prazer de receber aqui no Eu e Você a Silvia Gomes, por conta de uma experiência, de uma história muito interessante sua, da qual eu me interessei e que vejo como muito importante que a gente possa compartilhar isso. Você teve uma oportunidade na sua vida de entrar para a religião, para a religiosidade. Você foi freira durante um tempo, teve essa experiência e depois você deixou de ser. Eu gostaria que a gente pudesse entender um pouco mais como isso funcionou na tua vida, o que representou e como é que hoje, depois de muito tempo, você enxerga isso. Certo. Ingressei na vida religiosa, na congregação Servas do Sagrado Coração de Jesus Agonizante, é bem grande. E eu era adolescente, tinha 15 anos, tinha acabado de fazer o crisma, e nós fomos fazer uma confraternização, um retiro, e vimos que em cima da casa onde nós estávamos era um convento. E a gente nunca tinha visto, né, uma freira. A gente sempre teve esse tabu, né, de ver freira só na TV, né, nos filmes. E a gente viu, eu mais 3 amigas, vimos uma irmã vindo, descendo com o véu toda de cinza. E ela sorriu, né? E a gente chegou nela e falou se a gente podia conhecer o convento, que a gente nunca tinha visto, como é que era, tudo. Por curiosidade mesmo, né? Curiosidade. Ela abriu as portas, entrou. Aí, no começo assim, da sala, tinha uma mesinha com um potinho de chocolate. Eu já gostei, porque eu adoro chocolate. Depois, tinha uma capela, tinha uma outra sala com uma TV, uns bordados que elas faziam enquanto assistiam. Tinha uma capela, quartos, que era uma casa comum, que eram pessoas comuns, né? E ela convidou a gente para participar de uma festa de carnaval que ia ter com as crianças, que elas trabalham até hoje, né, com crianças, com creche. E nós 4. Ajudamos naquele final de semana, dormimos lá. Depois eu continuei o processo. Frequentando todo final de semana, meus pais me levavam. Você acabou gostando de tudo aquilo? Sim. E viu que você foi se encontrando ali. Elas perguntaram se eu queria fazer uma experiência, né, mais profunda na vida religiosa, porque viu que eu tinha aptidão para aquilo, que eu gostava, né, daquele trabalho social. E eu fui. Eu tinha 16 anos, aí só pode entrar com 18, né? Mas... Isso em que cidade? Era em Guarulhos. Em Guarulhos. No Cabo Sul. A congregação em si, ela é original da Itália, mas tem 5 países. E aqui no Brasil tem São Bernardo e no Cabo Sul, onde eu morava, em Guarulhos. E aí, como é que foi o teu ingresso? A partir daí a tua vida começou a mudar, você era muito nova ainda, mas ao mesmo tempo você foi... Mas foi bem tranquilo, foi bem leve, sabe? Assim, eu vivia um ano, uma coisa de cada vez, trabalhava bastante, a gente convivia, éramos em 4 da mesma idade, né? Chamava noviças, né? A gente fazia o aspirantado, postulantado, o noviciado, os vossos perpétuos e o juniorato. Olha aqui, são várias etapas para se constituir como freira mesmo. O freira é a última etapa? Chama votos perpétuos. Votos você perpétuos. é freira depois do juniorato, você já é.
É como se fosse ficasse, noivasse, casasse, né? É um casamento, assim. Que interessante. E aí, as coisas foram se enveredando para outros universos, por exemplo, né? Era separado assim. O noviciado a gente fazia aqui no Cabo Sul, em Guarulhos. O postulantado era aqui em Guarulhos e o noviciado em São Bernardo. São etapas, né? E a cada etapa, por exemplo, em São Bernardo eu trabalhava numa escola profissionalizante, a gente trabalhava com creche, com criança, e aí você vai fazendo os votos, né, como é chamado, e você vai coordenando, você vai assinando papéis, você não vai colocando mais a mão na massa, sabe? Assim, trabalhando com as crianças mesmo, sabe? E aí eu fui vendo que não era mais aquilo que eu queria. Ah, é? Por quê? Porque eu gosto de pôr a mão na massa, sabe? De trabalhar, de subir ladeira, eu gosto do social, de visitar as casas das crianças, das famílias, saber como é. E você não podia exercer essa atividade? Como o trabalho de coordenar é um trabalho grandioso também, que leva muito tempo, não dá para você fazer as duas coisas. Você não tem um perfil de coordenação, você tem um perfil mais administrativas. De atividade mesmo com comunidades, isso, né? E aí isso foi mais ou menos tirando de você a vontade de continuar nesse processo todo, religioso todo. Nesse caminho, E aí, da mesma forma que a gente entra, a gente tem que fazer um direcionamento espiritual para sair também, né? Então, eu já tinha 21 para 22 anos, quando eu resolvi que não era mais o que eu queria. Aí fiz um direcionamento 6 meses depois, para sair. Para se desligar, né? Para se desligar, mas eu tenho contato com elas até hoje, são minhas amigas, a gente se fala quase todos os dias. Frequento minha casa, ela frequenta a delas. E a partir daí, o que começou a mudar na sua vida, quando você deixou? Então, praticamente tudo, né? Meio que eu pulei um pouco a minha adolescência, né? Que eu passei no convento dos 16, 17 até os 21, 22 anos. Aí eu saí, os meus pais já não estavam mais morando em Guarulhos, eles estavam no Nordeste, meu irmão também. Aí eu comecei a morar sozinha, morei sozinha e frequentava a casa delas, assim, né? Só que eram uns 7 mulheres, 7 adolescentes também que foram comigo e as irmãs falavam, Silvia, não vem tanto aqui, né? Porque como meus pais não estavam mais, eu queria continuar com aquela família, com aquela base, né? Porque eu tinha perdido. E aí eu parei de frequentar um pouco lá, né? Pelo menos no primeiro ano. E comecei a trabalhar. Trabalhei no Instituto de Pesquisa de Mercado. Eu acho que eu tive um pouco de depressão, porque eu não tinha mais aquela base familiar, nem meus pais, nem a congregação, né? Aí eu conheci o pai da minha filha, o Marcelo, tem uma menina de 12 anos hoje, Maria Alice. E foi isso, assim, depois eu fiz pedagogia. As coisas foram acontecendo, né? Mas e a religiosidade na sua vida? Como você... O que ela representou? Ela representava, ela tinha uma representatividade que era... Ela conduzia você para um lado da sua vida, né? E depois, como é que você passou a exercer a sua religiosidade? Então, a religiosidade acho que se transformou em uma espiritualidade, né? Eu acho que assim, minha mãe foi sempre católica, a minha família, né, foi sempre católica. A base onde eu passei minha adolescência foi numa congregação, né, católica. E foi uma base boa, né? A gente não tira isso. Só que a gente aprende do nosso jeito, né? Chegar no nosso Deus, né? E eu acho que hoje em dia, eu acendo meu incenso, acendo minha vela, eu fecho a porta do meu quarto, eu rezo, me entro em contato com ele da minha forma, sabe? Assim. E é bem interessante, porque você parece que fica mais íntimo, né? Com ele, é palpável até. Assim. É engraçado porque assim, você tocou num ponto aí que eu também acho muito interessante.
religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Eu também tenho isso comigo, eu me considero uma pessoa espiritualizada, né? Não sigo uma religião, apesar de ser cristão e me considerar efervescentemente cristão o tempo todo, né? Há muito tempo que eu me considero cristão mesmo, desde que eu me entendo por gente, e eu exerço isso não necessariamente num templo, numa congregação, numa doutrina em si. É uma forma de exercer espiritualidade. Você também tem isso com você? Eu acho assim, quando eu era freira, eu usava o véu, né? As pessoas... Aliás, a gente tem algumas imagens suas para estar mostrando aqui também. Tá bom. As pessoas olhavam, automaticamente você é a presença dele aqui, você é um símbolo, né? As pessoas olham para você e se benze, né? Entre em contato com Deus, lembra de Deus. As pessoas conversam com ele ali naquela hora por você ser, né? Sem você nem precisar abrir a boca ou evangelizar. Você evangeliza né? E eu pego isso muito para mim. Antes a gente rezava as laudes, os salmos, a gente tinha o nosso momento de meditação, né? Todos os dias. Todos os dias. Incessantemente. Incessantemente. Então, eu fiz isso por 5 anos, não tem como eu tirar isso mais da minha vida, né? Então, automaticamente, eu preciso disso, parece que faz falta no meu dia se eu não paro um momento, sabe? E isso eu fazia porque tinha capela lá, mas eu adorava num pôr do sol, fazer isso e faço, no amanhecer, na lua que está linda, né? Então, Deus está presente, acho que, em tudo isso, né? Não só... E o que significa Deus para você? Qual é a representação que você dá para Ele? Eu acho que Ele é tudo, né? Não é... É uma divindade, lógico, mas assim, Ele é o ar que a gente respira, ele é o vento, a brisa, ele é o nascer, o pôr do sol, ele está na nossa lua. Você enxerga Deus na natureza, na natureza, no próximo, no humano, numa criança, nos animais, tudo. Não Sim, tem, claro. E todas as criações, tudo, né? Você tem Deus presente em tudo isso. Muito interessante, né? A gente entrar nessa questão, porque é uma questão assim, cada pessoa tem um parâmetro em relação a isso, né? E a gente está aqui para conhecer um pouquinho do seu. Como é que você está vendo hoje as pessoas, na forma como elas estão vivendo o mundo atual? O que isso tem demonstrado para você? Como é que você se insere no mundo atual? Eu aprendi com a irmã Daniela, que é uma mulher muito sábia, né? Que eu tenho contato com ela até hoje, que a gente não dá para ajudar todo mundo, que às vezes a gente tem que fechar os olhos, sabe? Porque senão a gente fica doida mesmo, porque não tem como a gente ajudar, né? Porque a gente acha que, nossa, a gente entrou nessa área social, de humanas, tem que trabalhar com humano. Você vai salvar o mundo, que né, eu vou com salvar isso, né? e ia ter que ajudar todo mundo. Então, um pouco eu estou tentando hoje me especializar, me focar, né? Trabalhando com crianças, eu acho que a gente ajudando as crianças, eu acho que o ser humano vai ser um homem ou uma mulher melhor, Esse né? é um aspecto imprescindível. E como é que você está vendo hoje a educação infantil e principalmente a preparação da criança para o mundo? Eu trabalhei, né, em São Bernardo numa área muito precária, periférica. Então, assim, as crianças eram crianças, filhos de traficantes, eles cresciam vendo o pai agredir a mãe, moram em barracos, sem saneamento básico, sem o básico, né? Então, assim, crianças que não só iam comer ali na creche, não iam voltar para casa. Então, assim, a gente oferecia o básico, né? Nem posso pensar em muita coisa, mas elas nos ensinavam muito, né? A ser seres humanos melhores. O que você aprendeu pelas crianças? A gente aprende todo dia. Com criança e com idoso, a gente fala que vai ensinar e a gente aprende, né? A gente acaba mais aprendendo do que aprende ensinando. Na inocência, na humildade deles, né? Do simples fato de ser, de existir, de acolher, de amar o amiguinho do jeito que é e que a gente vai se perdendo conforme o tempo. Você acha que o mundo atual é um mundo que está sendo justo para as crianças atualmente ou não?
Não, né? Não é justo. A gente acha, por exemplo, a tecnologia, né, que ajuda, né, a questão deles também, na prática, no ensinar, ajuda a gente também. O que resta é a gente saber medir, né, ter um limite. As crianças estão sem limites, as crianças estão sem um caminho, né, porque os pais, eu acho que eles estão perdidos também. Então, sem tempo, o trabalho, a rotina e o que importa Eu hoje. concordo plenamente com você. Existe uma falta de orientação, é como se estivesse habitando na escuridão sem saber onde há uma claridade para se guiar. Eu vejo também isso, acho que estamos todos tentando apagar incêndios e não prevenir os incêndios. Os incêndios estão acontecendo e a gente está correndo em torno de apagar o incêndio do que trabalhar em cima da prevenção. O que você tem feito por você para você se tornar cada vez mais um ser humano mais preparado para lidar com a vida e com o mundo atual? Eu acho que a área da psicologia, né, é um pouco de autoconhecimento para você. Você está cursando psicologia? Estou cursando. É um autoconhecimento e automaticamente você, se conhecendo, você conhece o outro, né, e pode ajudar, né, ter uma visão mais ampla. Sem dúvida. Né? Eu acho que é sempre estar estudando, sempre estar lendo, se informando, sempre em contato com o outro para ajudar. Você está investindo no autoconhecimento? Estou. Isso é muito bom. É. Eu adoro isso, acho que isso é uma das principais premissas, né, para a nossa realidade, o autoconhecimento. Então, quero saber, você sabe quem é a Sílvia? Sei. Fiz a lição de casa. Eu sou a filha do seu Silvio, da dona Adelaide, sou nordestina. De onde? De Alagoas. De Alagoas. De Penedo. Terra abençoada. Sim, de banhada Penedo? pelo Rio São Francisco. Olha só. Sou mãe da Alice, e esposa do Fábio, do Fabinho. Sou pedagoga, sou estudante de psicologia. Só isso, Tudo isso compete ao quem é você? Eu costumo dizer que o nosso quem é muito mais do que a nossa afiliação, do que aquilo que a gente faz. Então, são situações que estão inseridas nesse quem, né? Mas em relação à essência, à sua natureza, à sua verdade, você sabe quem é a Sílvia mesmo? Ou você ainda está no processo de aprendizado? Eu sou uma pessoa esforçada, eu acho. Eu sou teimosa. Que é como você é, né? Esforçada, teimosa, são características de como a gente é. Eu estou falando isso porque o autoconhecimento não é uma cultura nossa. Nós não temos uma cultura de autoconhecimento, nós temos uma cultura de conhecimento. Sim. É como se estivéssemos aqui para conhecer tudo sobre a vida e mais um pouco. E vamos acabar saindo desse plano sem conhecer basicamente absolutamente nada. E a gente se dedica muito pouco para se conhecer. Então, por isso que eu dialogo a respeito disso com você, porque é extremamente importante chegar nesse grau aí. Saber quem somos parece algo muito distante atualmente, né? As pessoas não dedicam muito do seu tempo diário para isso. Mas você tem feito isso com você? Eu tento fazer isso nas minhas meditações, nas minhas orações, com ele, para me autoconhecer sempre, todos os dias, porque eu acho que somos uma pessoa diferente todo dia, né? Porque nos agregam várias coisas, né, que o mundo traz. Tanto coisas boas no meu dia, eu vou dormir uma pessoa, eu acordo outra. Isso é interessante. Eu acho que sim. O que a vida te mais ensinou até hoje e que se tornou um aprendizado que é o seu ponto-chave? Ela me ensinou que eu tenho um Deus que é grandioso e que está comigo sempre. E que ele me move, que eu acho que nada é acaso, sabe? E que eu
que eu tenho que me esforçar e lutar para conquistar o que eu quero, que ninguém vai fazer isso por mim, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer minha parte, que Deus vai fazer a dele. E há algo que você esteja ensinando a alguém nesse mundo, baseado naquilo que você aprendeu? Específico? Alguém específico? Eu acho que não, por enquanto não. Por exemplo, a sua filha, quantos anos ela tem? 12. 12. Está vivendo uma adolescência. Você se vê muito nela, ela se vê muito em você, ela é muito diferente de você. Nós nos damos muito bem, mas ela é bem diferente de mim, mas ela se espelha bastante em mim. Então, o meu jeito de rezar, né, assim, ela fez a primeira comunhão, levei como minha mãe fez comigo, tem algumas coisas que nós levamos, né? Mas hoje, assim, a gente não frequenta a missa todos os dias. Mas ela não deixa de ter um incenso no quarto dela e uma vela. A espiritualidade dela, né? E uma vez ela me perguntou, mãe, eu posso rezar e falar com Deus sem ter o Pai Nosso e Ave Maria? Né? Eu posso conversar com Ele sem ter o terço? Eu falei, deve, pode, né? Então, eu estou tendo um contato maior de ensinamento, é claro, porque está no dia a dia e minha vida é um exemplo para ela. Tem Muito que ser, interessante, né? isso. E a gente tem que se preocupar também, né? Claro, sem dúvida. Ainda mais a adolescência nos tempos atuais. Como é que você está vendo o universo adolescente? Já que você tem uma filha adolescente, você está vendo que, e agora você cursando psicologia, você fica um pouco mais diretamente ligado ao entendimento disso, né? Principalmente porque é uma fase de desenvolvimento muito importante na vida nossa. Como é que você está vendo os adolescentes hoje, nesse século XXI, em 2023? Eu acho que a gente está falando muito da diversidade, né? Os adolescentes estão bastante diversos e eu fico um pouco preocupada porque eles querem que nós aceitemos as diversidades, a religião, a sexualidade deles, mas eles têm que respeitar também a diversidade e o jeito do outro de ser, né? Eu acho que tem que ter os dois, né? Tem que ter o respeito. Eu tenho que respeitar minha filha de 12 anos. Mas você acha que há uma dificuldade do adolescente respeitar o contraditório? Eu acho que sim, porque tá tudo muita brincadeira, muito oba-oba, só eu que tô certo, só eu que sabe, sem limite também. Eu acho que uma criança sem limite é um adulto sem limite, é um adolescente sem limite, né? Sem uma direção. Interessante que você, na sua adolescência, você estava contando pra gente que você vivenciou algo incomum, talvez, né, para a vida adolescente, porque você foi para a vida religiosa. Sim. Né? Então, isso na tua adolescência teve prós e contras ou você só viu prós? Teve. Assim, eu não me arrependo de forma alguma de ter vivido, né, essa experiência na minha vida. Foi prazerosíssima, assim, não me arrependo mesmo. Mas essa adolescência vai ter que vir, né? É algo que não tem como fugir, né? Eu fui uma adolescente com 22 anos, né? Eu vivi dias como se fosse acabar, né? Um dia parecia que ia acabar o mundo e eu tinha que viver tudo num dia só, né? Um pouco tarde, mas tive que viver. Mas, assim, a gente aprende. Cedo ou tarde a gente aprende. Claro. Eu acho que tem um momento aí, divisor de águas aí, que a gente amadurece, que a gente cresce, né? Se não for da família, vai ter sempre outras pessoas, ou é a avó, ou é o mundo mesmo, lá fora que ensina. Perfeitamente. De uma forma mais dolorida, mas ensina. Mas ensina. Silvia, eu quero fazer um bate-bola com você agora. É um momento especial do programa, que são perguntas rápidas e respostas instantâneas também, né? Tá bom. Vamos lá. Um desafio. Eu tenho o desafio de montar uma clínica totalmente pro bono para as crianças e para os adultos também, com dificuldade. Que interessante. Uma alegria. Minha filha. Minha filha é minha alegria. Ela é a razão diária. Da sua alegria. Diária. Dos meus choros, das minhas raivas também, mas mais das alegrias. Um lugar especial. Que eu já tive ou que eu quero ir? Um lugar especial. Pode ser que você não tenha ido, mas um lugar... queira ir.
Um lugar é Maceió, né, Alagoas, o Nordeste, acho que o litoral do Nordeste. Por que Maceió é um lugar especial? Porque é um lugar onde eu me encontro, eu sou leve lá, o pôr do sol é lindo, o rio, a água é mais doce. Eu gosto de lá. Um medo? Ai, o medo. Eu tenho medo de perder minha filha. Porque ela é minha alegria. Ela veio num momento muito difícil da minha vida e me trouxe cor. E eu tenho medo de se ela não estiver aqui, eu voltar pro preto e branco, sabe? Para a parte difícil que eu vivi. Então eu vou enveredar para outra questão. Tá. Uma dificuldade atual sua? Olha, eu sou muito esforçada, né? Eu não sou inteligente. Então, assim, eu tenho que... Você não se considera inteligente? Não. Eu tenho assim, a média ali, por exemplo, na faculdade. Se eu tirar 7, tá bom, mas eu não tirei 7 à toa. Foi porque eu li, foi porque eu estudei. Não sou bem dotada, não. Então, eu sempre tive que estudar para poder ganhar o meu 10 ali. Então, eu tenho dificuldades na minha aprendizagem. Uma especialidade sua como pessoa? Especialidade? Eu acho que eu sou comunicativa e eu gosto de usar isso no meu dia a dia. É um diferencial seu. É. Uma pessoa que você admira? Olha, eu admiro muito a minha mãe. A gente parou de romantizar, né, essa questão da mulher guerreira, né, que não está mais bonito, não. Mas, assim, ela é um exemplo uma pessoa de uma que você admira pessoa que eu pra vida admiro, sim. Independente das nossas diferenças, né, que somos bem diferentes também. Você tem um sonho? Eu tenho. Era montar minha clínica, é o que mesmo. não seja o desafio da clínica, mas algum outro sonho que seja talvez complementar ou então algo diferente. Eu tenho um sonho de viajar para a França, assistir um show dos Backstreet Boys, das Spice Girls, sabe? Nada assim tão... Não. São sonhos um pouco modestos, né? Ir para a França assistir um show, sem Os problema Backstreet nenhum. Boys na França. É algo que é um sonho que eu tenho, sempre tive, assim, essas coisas bobas de sonhos, mas assim... Há um pensamento que você goste e que sirva de referência para a tua vida, uma mensagem, um pensamento? Eu acho que eu até já falei aqui, eu acho que é um pouco de dar o exemplo, né? De a gente não só falar, de ser o que a gente quer que o outro seja, o que o mundo seja, sabe? Esse é um pensamento que você carrega, que você pratica e que você multiplica para as pessoas. As pessoas falam muito, né, e deixam de viver isso. Vive você, faz o seu, né? Eu quero acabar com a poluição no rio. Pare de jogar o papelzinho, né, no chão, você já está ajudando, né? Uma coisa assim. Você mudaria algo em você? Fisicamente? Fisicamente ou internamente? Intelectualmente, sim. Eu queria ser autodotada para não precisar ler tanto e tirar 10 na faculdade sempre. E aí, por fim, a psicologia. O que é que ela significa para você? Olha, eu sempre quis fazer psicologia. Sempre quis. Só que era mais cara, não tinha EAD. Estava no momento que a Alice era pequenininha, então eu tinha que fazer pedagogia para poder ter um ramo no mercado, né? E depois poder fazer psicologia, né? Trabalhando, e eu pagava psicologia. Então, é um sonho também fazer psicologia, estar graduando e poder entender melhor, né, as pessoas e, assim, automaticamente ajudá-las a se ver e ver o mundo melhor. Sem Acho dúvida. que é isso. Muito bom. Silvia, um grande prazer estar aqui com você, muito bom a gente compartilhar dessas experiências suas ao longo da vida, né? Entender um pouquinho como que isso funciona.
Quero te agradecer imensamente por esse momento e que você tenha aí vida longa pela frente para poder realizar seus desafios, seus sonhos. Igualmente, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você.